Então, eu estou dividindo a apresentação em duas etapas, a teórica e a prática, e explicando novamente por que eu não estou entrando na ferramenta. Porque hoje o maior problema de uso da ferramenta é algumas pessoas não conhecem alguns conceitos. Então, a gente precisa de alguns conceitos simples para a gente mexer na ferramenta. Então, a minha ideia é dar uma visão geral sobre gestão de projetos, uma coisa simples, rápida. Lembrando que gestão de projeto é uma coisa bem maior do que isso, são cursos de 20, 40 horas, dependendo, tem especializações aí que requer um bom tempo, então assim, não tem como falar detalhadamente de gestão de projetos, mas eu vou pegar alguns conceitos simples que é importante a gente saber para mexer na ferramenta. Então, primeira etapa, eu dou uma visão geral sobre gestão de projetos, a gente para, tira algumas dúvidas, e depois a gente entra na ferramenta. Vocês vão ver que quando a gente entrar na ferramenta, vocês já vão ter uma outra visão da ferramenta. Para quem não usa, é novidade, né? Vai aprender. E para quem já utiliza, já vai ver a ferramenta de outra maneira. Então, a gente deixa as perguntas para o final da primeira parte. Então, também outro ponto importante aqui é que, independente de quem conhece a ferramenta ou não, o treinamento é para as duas visões. Para quem não conhece, vai aprender, e para quem não conhece, já vai melhorar o uso da ferramenta. Então, seguindo aqui, primeiro ponto que a gente tem que saber quando for mexer na ferramenta é o que é um projeto. Isso é essencial para a gente estar manipulando a ferramenta. Muitos aqui já conhecem o que é um projeto, mas o projeto ele pode ser enquadrado em qualquer área. Então, tem vários tipos de projeto, como a gente está vendo alguns exemplos aí. Projeto de pesquisa, projeto de lei, projeto social, ambiental, enfim. Então, a ferramenta ele adequa a qualquer tipo de projeto e a qualquer tipo de área. É genérico, não é focado só em área de TI, enfim. Então, a ferramenta serve para qualquer tipo de projeto. Então, segundo o PI, que é um Instituto de Gerenciamento de Projetos, onde ele dissemina conhecimentos padronizados referente a projeto, ele informa que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, com esse mini conceito aí, a gente sabe que todo projeto tem que ter um fim. Então, por isso que ele dá embaixo uma outra definição, dizendo para a gente diferenciar que projetos e operações. Então, ele diz, ó, projeto e as operações diferem, principalmente no fato que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. Esse conceito é importante até para quando a gente for mexer na ferramenta, a gente só cadastrar projetos, não operações. Lá na frente eu vou mostrar um slide mais ilustrativo, a gente ter um conceito melhor sobre projeto e operação e a gente saber a diferença entre os dois. Então, todo projeto, ele tem seus objetivos, de produzir um produto, produzir um serviço, ou realizar um serviço, obter um resultado esperado ou não, confirmar ou negar algo, ou diversas outras possibilidades. Então, é uma coisa bem dinâmica e abrangente, né? Um exemplo prático que a gente pode pegar aí, se a gente fosse aqui a equipe de pesquisadores estivesse desenvolvendo uma vacina para o Covid, a gente poderia fazer um projeto sobre aquela determinada metodologia que a gente está usando para saber se no final ele vai dar um resultado ou não, que entra aqui nesse ponto, confirmar ou negar algo. Daí. Então, para você ver que projeto se enquadra em qualquer situação. Ele tem algumas características que é importante, que vocês têm que fixar. Ele é único. Por mais que a gente faça o mesmo projeto, ele sempre vai ter alguma situação diferente. Ele tem início e fim definidos. Como a gente falou na definição lá, ele tem esforços temporários. É progressivo. Tem limitações de recursos. E tem objetivo claro e viável. Então, essas características é importante na definição de projetos. Tem alguns procedimentos e algumas situações em que o projeto tem sucesso e em que o projeto tem falha.
Eu olhei alguns aqui, se baseando naquele instituto que a gente viu no início, que ele dissemina práticas, boas práticas, né, referente à gestão de projetos. Então, de N projetos que eles já criaram livros, artigos, enfim, eles viram que muitos têm uma tendência de algumas situações para sucesso e outros para falhas. Referente a sucesso, para projetos serem bem-sucedidos, tem que ter envolvimento das pessoas, isso é essencial para um projeto ter sucesso. Tem que ter suporte da alta administração, apoio financeiro, de recursos, enfim, outros tipos de recursos. Os requisitos têm que estar claros e bem definidos, para não gerar dúvidas, aonde vocês querem chegar com o projeto. Planejamento apropriado. Para quem já trabalha aí com projeto, sabe que planejamento é essencial. As expectativas têm que ser realistas. Acompanhamento regular e uma equipe competente. Então, esses itens aí, para projetos que obtiveram sucesso, sempre recaem nesses pontos aí. Projetos que falham. Falta de envolvimento das pessoas. Às vezes, vocês que já montaram algumas equipes de projeto, você viu que se você montar uma equipe que metade ou uma parcela considerável não se envolve, dificilmente o projeto tem sucesso. Requisitos incompletos. Mudança nos requisitos. Você define um projeto, define os requisitos, e quando você chegar lá na frente, tem mudanças bruscas que não consegue finalizar o projeto. Então, essas mudanças, dependendo do tipo das mudanças, ela pode impactar no sucesso do projeto. Falta de suporte da alta administração. Falta de competência da equipe técnica. Às vezes não adianta você montar uma equipe grande, mas o pessoal não tem competência para... Às vezes não é nem competência da pessoa em si. Às vezes a pessoa é competente na área dela, mas às vezes colocam ela em uma área que não é dela, ou em um projeto que ela não tem expertise. Então, isso influencia na finalização do projeto. Falta de recursos e expectativas em reais, referente ao que é definido, o objetivo final do projeto, né? Então, isso aí são itens que é importantíssimo para o sucesso dos projetos e itens também que ajudam os sucessos falharem, né? Levando isso aí para o sistema, a gente tem que ter essa diferença bem clara quando a gente for cadastrar um projeto no sistema. Só cadastramos projetos. Processos não cadastramos. Então, a gente tem que ter essas diferenças para quando a gente for mexer no sistema. Eles têm uma sutileza de diferença, mas ele tem grandes semelhanças. Pegando logo a linha lá de baixo, você vê que todos os projetos e processos, eles têm semelhança no planejamento, na execução, no monitoramento e no controle. São realizados por pessoas, por suas restrições de tempo, recursos, e busca atingir objetivos organizacionais ou estratégicos. Então, às vezes, essa semelhança, às vezes, confunde a pessoa do que é projeto e do que é processo. Mas as diferenças, essas sutilezas, é importante para a gente ter as diferenças. Projeto é um evento temporário e processo é contínuo. Então, todo projeto que vocês forem fazer, já sabe que tem que ter um fim. Então, se um processo é uma coisa rotineira, então ele não é um projeto, ele é um processo. Projeto tem um esforço temporário, então equipe temporária para aquilo ali. Processo, equipe é fixa. Resultado é único e o resultado de processo são repetitivos. E a principal diferença, projetos inovam, modificam a organização e processos mantêm. Esse eu acho que é a principal diferença, é a essência da diferença de projetos e processos. Então, na hora que vocês for utilizar a ferramenta e for fazer um cadastro de um projeto, você já tem que ter isso em mente. Não, eu estou cadastrando um projeto, isso aqui é um evento único, é um esforço temporário, vai ter uma inovação, vai ter um produto único referente a isso aqui. Então, isso já facilita a vocês a gerenciar o projeto dentro da aplicação lá. Outra definições que é importante são essas definições de portfólio, programa de projetos. Isso aí influencia também quando vocês forem mexer na ferramenta, que vocês podem até se envolver em um programa e se misturar com projetos, enfim, ele tem relações, mas é interessante vocês saberem hierarquias em que eles se encontram, né?
Portfólio, como vocês estão vendo aí, é um conjunto de projetos e programas, que são trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz. Então, é uma coisa grande, né? Já programas, ele é um conjunto de projetos, pode ser gerenciado. E projetos, ele tem o objetivo de cumprir objetivos de menor porte, né? Então, botando um diagrama de maior facilidade, o portfólio fica no topo, né? Programas fica no intermediário, e todo programa tem projetos. Todo portfólio tem projetos e programas, enfim. Então, vamos trabalhar puramente na aplicação com projetos. O sistema, ele pode trabalhar com programas, portfólio, mas é uma coisa bem mais avançada, a gente pode deixar isso para um segundo momento. Então, bora focar em manipular o sistema em cima de projetos. Já sabemos o que é projeto, diferença dele de processo, alguns conceitos, algumas diferenciações de programas e portfólio. Então, agora a gente pode entrar na parte de gestão de projetos. Beleza, eu sei a definição, como é que eu vou fazer essas gestões desses projetos? Então, seguindo a definição do Instituto, né, de Gerenciamento de Projetos, PMI, ele diz que é um conjunto de conhecimentos, técnicas e metodologias e habilidades para garantir o sucesso de um objetivo e meta. Então, são metodologias que a gente vai aplicar para gerenciar projetos. Um outro ponto de vista que ele fala aí é a disciplina de definir e alcançar o objetivo ao mesmo tempo que se otimiza o uso de recursos, tempo, dinheiro, pessoas, espaço. Então, são essas técnicas e essas metodologias que vai facilitar a gente fazer a gestão do projeto. Todo projeto ele tem seu ciclo de vida, né? Então, é importante entender esse ciclo, que vocês vão ter uma visão lá dentro da aplicação, como é que vai aplicar isso aí, né? Então, todo projeto, ele vai ter uma fase de entrada, que é o processo de iniciação, é onde você vai usar a equipe, vai montar a equipe, vai ter apoio da autogestão, vai definir o que vocês querem. Então, é como se fosse a iniciação do projeto. Assinar a documentação, quem vai participar, portaria, enfim. Então, ele vai ter aquela iniciação. Quando você inicia dentro do projeto, aí você vai fazer o planejamento e a execução. Aí vocês podem me perguntar, Milton, sim, tudo bem, eu entendi que tem a iniciação do projeto, tem um planejamento e execução, mas agora por que o planejamento está linkado com a execução e eles ficam em loop? Sim. Por quê? Na execução do projeto, vocês podem ter problemas, falta de recursos financeiros, falta de recursos de pessoas, então vocês vão ter que replanejar. Se vai ter um replanejamento, então vai ter uma nova execução, vai ter um novo tempo. Então, esses planejamentos e essa execução, ela fiquem rodando à medida que vai surgindo situações que não foram previstas, que isso é normal em qualquer projeto, em surgir situações não previstas, né? Por isso que o processo de monitoramento e controle é essencial no sucesso de um projeto. Porque você fazendo esse monitoramento, as perdas podem ser poucas. Você fazer alguns ajustes, eita, perdi um esforço de 2 pessoas, mas no tempo em que eu tenho, eu consigo adicionar mais 2 pessoas, realocar tarefas. Então, esse processo de monitoramento e controle é essencial. Às vezes, o que ocorre? Você planeja inicialmente, executa, dá vários problemas, o projeto não teve sucesso, mas por quê? Se tivesse feito um monitoramento e um controle, você conseguiria eliminar aquele problema que ocorreu. Às vezes é um problema até simples de se resolver, uma decisão ou alguma mudança de recurso. Terminando esse ciclo, você entra no processo de encerramento, né, que tem os relatórios finais, mostrar o que aconteceu de positivo, negativo. Então, é o resultado propriamente dito do seu objetivo, que foi elencado lá na entrada do processo de iniciação. Então, esse ciclo aqui é importantíssimo para quando a gente for entrar dentro da aplicação. E tem uma outra visão que eu queria mostrar para vocês, era referente à intensidade e tempo, né? Para você ver que, em termos de intensidade e tempo, a iniciação e o encerramento é um esforço alto no início, mas ele tem um curto período de tempo para ser executado. O planejamento e execução, ele pega praticamente quase toda a ciclo de vida do processo, né?
da execução do projeto, mas o controle, vocês veem, ó, que o controle ele tem uma linha que pega praticamente o início e o fim, para você ver a importância do monitoramento, do planejamento e da execução. Como a gente tinha mostrado no gráfico anterior, né? Então, esse planejamento e execução, ele é em espiral, né? Que cada rodada que você dá nas execuções, você tem que tomar algumas decisões, algumas mudanças. Então, com esse monitoramento e controle constante, a gente consegue eliminar isso e o processo e o projeto ter sucesso, né? Entrando agora propriamente dito na parte de projetos, essa diagramação, eu quero que vocês entendam bem, porque esse diagrama é a visão do sistema. Se vocês tiverem em mente esse diagrama, vocês conseguem mexer no sistema sem problema nenhum. O sistema ele vai ofertar a vocês criarem projetos, e dentro desses projetos vocês podem criar subprojetos. Só que essa sensibilidade de criar subprojeto ou não vai depender de quem está gerenciando o projeto. Todo subprojeto ou projeto ele tem tarefas, ou N tarefas, e todas as tarefas ele pode ter subtarefas. Então, assim, quando vocês forem cadastrar um projeto, vocês têm que analisar, ter uma visão do todo do projeto. O que é que a gente tem para executar? Se a gente tiver muitas tarefas, então bora dividir em subprojetos. Eu tenho poucas tarefas que dá para ser gerenciada em um único projeto, sem problema nenhum. Então, assim, essa visão é importantíssima quando vocês forem mexer no sistema. Então, o sistema pode, vocês vão criar projetos, criar subprojetos, pode criar tarefas e criar subtarefas. Então, vocês têm que entender esse encadeamento. Então, tem uma hierarquia aí, projeto, subprojeto, tarefa e subtarefa. Então, pessoal, aqui eu finalizei a parte teórica que eu creio que seja necessária para vocês manipularem o sistema. Então, essas informações que eu passei para vocês, esses diagramas, é essencial para quando vocês logarem e mexer no sistema, vocês terem êxito e entender o que é que está fazendo. Aí eu abro aqui para perguntas, para a gente, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, a gente já passa para a parte prática, né? Então, deixo aí aberto para quem quiser falar no chat, pode falar, ou quem quiser fazer alguma pergunta no microfone, é só habilitar aí e está apto a falar na sala. Ô, Milton. Oi. Volta aí a imagem só para eu complementar um pouco. Acho que um exemplo prático pode ser que melhore o entendimento desse fluxograma aí. Então, pessoal, como o Milton falou aí, a questão de projetos, né? Quem está falando é Melk, Campos Petrolina. Então, aqui, como ele falou, é a sensibilidade de cada um. Então, você vai poder, por exemplo, criar projetos, subprojetos, tarefas e subtarefas. Um exemplo prático aqui, por exemplo, vamos criar um evento, projeto de um evento. Então, você poderia dividir esses subprojetos, esse projeto em subprojeto, por exemplo. Subprojeto 1, atividades ou tarefas antes de iniciar o evento, tarefas durante o evento e tarefas pós-evento. Entendeu? Subprojeto 1, 2, 3. Aí, dentro disso, você elenca todas as tarefas que precisa fazer antes do evento iniciar, né? Planejar o evento, publicar, divulgar, aquela coisa toda, inscrição, etc. Durante o evento, as atividades que precisam ser feitas e pós-evento, as tarefas que precisam ser feitas para finalizar. Aí, assim, cada um pode estruturar da melhor forma possível, né? Esse é um exemplo que a gente tem usado bastante, tem dado certo. Pode continuar aí. Tranquilo. Pessoal, alguém quer falar, fazer alguma observação? Se for, pode dizer ok no chat, que a gente já passa para a parte 2 do treinamento. Tranquilo. Então, como todo mundo já tem esse entendimento inicial, a gente já pode passar para a etapa 2, né? Pronto, a etapa 2 agora é um pouco da prática referente ao sistema, né? Deixa eu só passar uma observação. Eu estou botando aí no chat, para quem não fez
marcou a presença, tem um link aí no chat. É um formuláriozinho, só você logar com o e-mail institucional e marcar a unidade. Pronto, já está registrada a presença na sala. Pronto, pessoal. Então, voltando aqui, parte prática, né? Então, vamos para a ferramenta Redmine. Primeiro ponto que a gente tem que saber é quais são os benefícios de um software de gestão de projetos, independente de qual ferramenta seja, né? O principal benefício é a transparência. A área, a instituição, pró-reitoria, diretoria, secretaria, ele vai dar transparência dos projetos em que ele está gerenciando ao longo do ano, ou ao longo do ciclo de vida daquele departamento. Então, vai ter mais transparência referente aos projetos. Você vai conseguir gerar relatórios, os projetos que eu executei no ano X, Y, Z. Vai reforçar a comunicação e engajamento, porque é um local, ponto central, onde está os envolvidos do projeto. Então, quando você passar uma comunicação, fica mais fácil para todos da equipe. Todos da equipe vai ter uma visão geral do que é que está acontecendo. Agiliza as decisões, porque para quem está na visão de gestão de projetos, gestor, ele vai ter uma visão de tudo que é para ser executado, então facilita para ele tomar decisões. E você vai ter o controle dos recursos adequadamente. Pegando um cenário aqui, para você ter uma ideia, bora supor que você está executando a construção de salas, de um determinado campus. Então, à medida que vai fazendo os pagamentos das atividades que foram executando, conseguir mais recurso, estou com pouco recurso, então você consegue fazer esse controle de um projeto que requer gerenciamento de recursos, né? Então, esses são os 4 principais benefícios de um software de gestão de projetos, né? Aí, um outro ponto, aí você pergunta, sim, Hamilton, por que o Redmine? É uma pergunta, tem tanto outros no mercado. Se você pergunta, esse é o melhor software para gerenciar projetos? Para mim, sim. Para outros, pode não ser. Então, qual é o melhor software? Sempre o melhor software é o que lhe atende. Às vezes eu posso lhe dar um software com milhões de recursos, mas você só quer fazer determinadas funcionalidades. Então, por ele atender a tudo, mas para você não atender a nada. Então, a pergunta é, quando se tem qual é o melhor software de gestão de projetos, é aquele que lhe atende. Então, a gente já vivencia um pouco em alguns softwares de gestão de projetos, e a gente escolheu o Redmine porque ele é em software livre e ele é flexível. Eu posso customizar ele, posso fazer algumas alterações, tem alguns fluxos que eu posso fazer algumas adaptações, então isso aí facilita para a gente fazer a gestão do Redmine. Então, ele nasceu na comunidade de TI, né? Ele é usado muito na área de TI, mas pode ser adaptado, como aconteceu, né? Ele tem algumas adaptações para entrar em outras áreas aqui da instituição, como a área de pesquisa, a área de administrativa, enfim. Mas pode ser usada para qualquer outra área, desde que seja feita as customizações, né, dele. Ele tem alguns módulos que é essencial para fazer a gestão dos projetos dentro da instituição, né? Ele pode fazer o gerenciamento de tarefas, fazer o gerenciamento do tempo dessas tarefas, pode fazer publicações de notícias, fazer o upload de documentos, fazer o upload de arquivos, que é a mesma coisa, mas eu vou mostrar a diferença, criar manuais usando o Wiki, pode ter fóruns, calendário, gráfico de Gantt. Então, ele tem todos esses módulos. Essa visão aqui desses módulos, sempre quem vai ter é o gestor do projeto, porque ele, quando for criar o projeto dentro da ferramenta, ele vai dizer, para esse projeto que eu estou cadastrando, quais são os módulos que eu vou precisar? O cara diz, não, eu só vou querer gerenciar a tarefa, tempo e quero o gráfico de Gantt para ter uma visão visual daquilo ali. E o calendário. Tem cara que, eita, pô, esse projeto aqui eu vou fazer muito upload de arquivo, tal, tudo eu quero gerenciar. Isso aí. Então, o gestor daquele projeto, ele vai ter que ter essa visão dos módulos para saber como é que vai modelar o sistema para aquele módulo. Uma diferença essencial aí, sutil, né? Essa parte de documentos e arquivos. Arquivos eu faço upload, e documentos eu faço upload. Mas a
referência principal é agrupamento. Na aba de documentos, eu crio agrupamentos. Na aba de arquivo, eu só faço o upload sequencial. Um exemplo, Bora supor que eu estou gerenciando um projeto de aquisição de algum processo, aquisição de carros dentro da instituição. Eu criei um termo de referência 1, depois criei o termo de referência 2, 3, 4, estou com 4 termos. Se eu botar na área de arquivos, ele vai botar tudo aberto. Aí, bora supor que eu criei o termo de referência 1, 2, e no meio o cara botou um outro documento, uma pesquisa de preço, botou outra coisa, depois eu botei o termo de referência 3 e 4. Então, ele fica todo misturado. Você vê como se fosse uma base de arquivos, mas sem uma ordem. Já no documentos, não. Você pode criar um agrupamento de termos de referência e dentro desse agrupamento, você botar só os termos de referência. Agrupamento de pesquisa de preço e botar só pesquisa de preço. Mas a gente vai ver isso aqui na prática. É só para vocês terem uma visão. Então, essa parte de módulo é importante para quem vai criar o projeto dentro da aplicação. Tendo essa noção de como habilitar esses módulos, aí vem os perfis dentro da aplicação. A aplicação só tem 2 perfis, o gerente e o participante. O gerente de projeto é o cara que faz tudo dentro do projeto. Ele cria o projeto, cria as atividades, pode vincular as atividades a fulano, a beltrano, a ciclano, pode excluir, pode não excluir. Então, ele faz tudo naquele projeto. É o gerente. Adiciona pessoas dentro do projeto, remove pessoas, então ele manipula. Já o participante, à medida que ele recebe a atividade dele, a tarefa, né? Ele faz as discussões. É responsável pelo sucesso do projeto, né? Isso. Então, o participante, ele descreve, ele participa dos fóruns, ele publica arquivo. Então, ele é o cara que vai dar o conteúdo dentro do projeto. Então, é importante para quem já está gerenciando projeto dentro do Redmine, ele ter essa visão. Se você for gerente, você faz tudo. Eu vou mostrar. Tem muita gente que é gerente e não sabe que é gerente dentro do projeto. Eu vou abrir a aplicação aqui e a gente vai ver. Aí, mas bote na cabeça que, se você estiver fazendo determinadas coisas e ver que não está conseguindo ter êxito, é porque você não tem permissão. Aí tem que falar com o gerente do projeto para fazer isso aí. Então, tem que ter essa diferença em mente para quando for mexer na aplicação. Peguei um exemplo aqui prático para a gente fazer uma simulação dentro da aplicação. Né? Não adianta eu só mostrar e não ter um exemplo. Eu peguei um exemplo aqui de um processo na área de administração de aquisição de computadores corporativos. Então, eu tenho um projeto chamado Aquisição de Computadores Corporativos e elenquei algumas atividades. Tem muito mais atividades que essa. Mas eu elenquei algumas macro para a gente ter uma visão, né? Para eu fazer uma aquisição de computadores dentro da instituição, eu preciso saber o quantitativo, eu preciso fazer as especificações dele, eu preciso ter um documento que oficialize essa demanda, preciso fazer um estudo técnico, preciso de um termo de referência, de um mapa de risco, preciso fazer a abertura de um processo, preciso fazer uma planilha de preço, de pesquisa de preço, elaborar um edital, um parecer da procuradoria, fazer o pregão e publicar a ata. Tem muito mais outras atividades, mas só a título de exemplo para a gente colocar esse projeto dentro do sistema. Aí vocês perguntam assim, Hamilton, beleza, eu estou entendendo, já entendi o exemplo. A partir de que você tiver isso mapeado do projeto que você quer executar, aí você vem aquele diagrama que eu falei para vocês. Aí vem esse diagrama. Vocês têm que acoplar aquela situação de projeto dentro desse diagrama. Aí você pergunta, eu tenho um projeto assim ou não? Sim. Está lá, aquisição de computadores. Esse projeto precisa de subprojeto? Aí você tem que analisar as tarefas. Pelo grau de dificuldade das tarefas, você vê se vai fazer... bora supor que tem uma tarefa que tem... O grau de dificuldade é grande, precisa muita gente envolvida nela, tal, você não, precisa de subtarefas, ou precisa de subprojeto. Esse subprojeto tem muitas tarefas envolvidas nela. Como a gente só tem 12, a gente pode pensar, não, se eu só tenho 12 tarefas, então não vou criar subprojeto, eu posso criar 12 tarefas. Essas tarefas precisam de subtarefas, aí eu tenho que analisar. Para cada um que for executar essas tarefas, vai precisar de subtarefas. Quando você fazer a ligação das pessoas que vão executar aquelas tarefas, elas podem dizer propriamente se vai precisar de subtarefas ou não. Então, pegando o mapeamento do meu projeto com esse diagrama, aí eu sujo um novo diagrama.
que é o diagrama já feito a composição. Meu projeto, que é em amarelo, é a aquisição de computadores corporativos. Beleza. Quais são minhas tarefas? Está aqui, ó, tarefa 1, quantitativo de computadores. Tarefa 2, especificação. 3, daí vai, ó, da 1 a 12. Então, já mapeei isso aqui dentro do meu sistema e tem as subtarefas. Eu botei só em uma, mas as outras podem ter. Um exemplo, quantitativo de computadores. Como é que eu vou coletar a necessidade de computadores a nível institucional? Eu vou criar uma subtarefa. Eu tenho que cadastrar isso no CICABS, que é uma ferramenta de planejamento para obter quantitativos de determinados itens a nível institucional. Eu vou cadastrar ela, uma subtarefa, e depois vou divulgá-la aos centros de custo para eu coletar essas demandas. Daí. Então, pode ver que cada tarefa pode haver necessidade de cadastrar subtarefas, mas é uma visão macro do que eu tenho. Feito isso, ótimo, já fiz esse mapeamento, já sei, agora eu vou para o sistema propriamente dito. Lembrando, eu botei uma tela aqui de login, todo sistema que a gente tem, a autenticação, ou grande parte do sistema que a gente tem, a autenticação é via usuário e senha do SWAP. Então, o login aqui vai ser o seu SIAP e a senha do SWAP. É o mesmo login e senha que você loga no SWAP. Então, agora a gente vai para a prática. Eu vou abrir o sistema, eu tenho um ambiente de teste aqui, que eu vou mostrar para vocês, para a gente cadastrar essa situação aqui. Ó. A gente vai cadastrar essa situação aqui, essa visão. Eu vou tirar aqui da tela, por enquanto, isso aqui. E vou compartilhar o ambiente agora para a gente visualizar a aplicação. Esse ambiente de teste vai ser disponível para vocês, vai estar disponibilizado para vocês mexerem, criar, até antes de vocês mexerem no de produção. Deixa eu abrir aqui. Todos estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver o ambiente de produção? Pronto, ótimo. Deixa eu só fazer aqui uma... Pronto, esse ambiente de produção, o ambiente de teste, quando vocês entrarem no ambiente de produção, é quase a mesma lógica. Para vocês terem uma ideia, sem logar, tive só acesso. Aqui você vai ter uma página inicial, onde tem uma observação, explicando o que é o sistema, quem gerencia e tal. Do lado você vai ter notícias referentes a esse sistema. Você vai ter as notícias que pode ser publicada. Essas notícias podem ser públicas ou não, vou mostrar para vocês. Aqui tem a página inicial, né, que você pode clicar. Se você quiser ver projetos que estejam públicos, vocês clicam aqui, ó, projetos. Ó, tem um projeto aqui público, ó, aquisição de solução Wi-Fi. Todo mundo participando. É um exemplo aqui, ó. Esse projeto é público. Aqui. Então, opa, tem um microfone aí ativo. Acho que já voltou ao normal. Então, esse projeto aqui é público. Aí, etc. Se tem um projeto público, eu vou consultar o que é que tem ele. Aí, aqui, quando eu clicar, eu vejo as tarefas do projeto, vejo o calendário de execução, vejo tudo. Eu vou mostrar isso para vocês. Só para vocês terem uma visão. Então, todo projeto, ele pode ser público ou privado. Então, o gestor do projeto, ele vai ter que definir se aquilo vai ser público ou privado. Tem projetos que realmente tem que ficar público para mostrar para a comunidade que está sendo executado, enfim. Mas tem projetos que, dependendo do contexto, ele tem que estar em ambiente privado, só sair o resultado. Daí. Então, tem situações, então, isso é uma análise que cada pró-reitoria, diretoria, o setor tem que fazer para saber o que é que vai ficar público ou vai ficar privado. Então, beleza, eu já tenho uma visão geral do ambiente de entrada, notícias e tal, eu vou lá no canto direito superior e clique em entrar. Clique em entrar, vou botar meu SIAP e minha senha do SWAP. Loguei. Estou dentro, vejo a mesma porta, pode ver que já apareceu outros menus aqui, ó. Minha página, meus projetos e tal. Aí o que é que eu faço? Beleza, pensando como gestor, se eu tiver um perfil de só participante, eu posso clicar em minha página e vou ver quais são as tarefas que está atrelada para mim. Tá vendo? Está aqui uma lista de tarefas. Para quem é participante de um projeto.
Ele clica aqui, eita, pô, então essas tarefas para mim. Ele clica e já executa. Alimenta, enfim. Se eu sou gerente de projetos, eu quero criar um projeto, quero fazer, então a gente vai criar aquele projeto que a gente definiu no início. Clica aqui em projeto. Tem alguns projetos aqui, mas não bora ver isso. Bora criar aquele projeto que a gente definiu. Primeira coisa que eu faço, estão vendo aqui, novo projeto. Só quem faz isso é o gerente. Clica aqui, novo projeto. Chega aqui, 01. Posso criar uma sequência e vou botar aquele projeto que a gente tinha definido. Botei aqui. Aquisição de computadores corporativos. Beleza. Botei o nome do meu projeto. Chega aqui uma descrição. Tá importante criar essa sequência para ele entender a hierarquia, né, das... Sim, ele tem o controle, até o controle de temporalidade dos projetos. Esse foi o primeiro que foi criado no setor, esse foi o segundo, e daí vai. Criando o nome do projeto, tem a descrição. Aqui eu posso botar uma descrição do projeto. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu já fiz aqui, um exemplo. Eu vou botar o ano da execução, um exemplo de descrição, eu vou botar. Ele vai ser executado em 2020, número do processo. Bora supor que eu já abri o processo, eu já tenho um número aqui, ao ASG de quem vai executar e ao tipo a unidade que vai executar. Feito isso, posso descrever detalhadamente, posso criar abaixo aí, fazer uma descrição mais detalhada do projeto, mas para esse exemplo não precisa. Tem um identificador do projeto, é importante esse identificador, porque quando você está gerenciando muitos projetos, você não vai, às vezes, achar o seu projeto logo de cara. Então, tem esse campo aqui de busca, que você bota o identificador, e ele vai facilitar achar o seu projeto. Então, é importante você botar um identificador que já vá direto para o seu projeto. Página do projeto. Vamos supor que a página do projeto é a página do Instituto, um exemplo. Mas, se tiver uma página específica do projeto, /processos, um exemplo. Tem a página. Ó, aqui a parte, ó, ele é público ou privado? Se eu tiver marcado, ele é público. Se eu tirar aqui, ele vira privado. O gestor que vai definir isso aqui. Ele é um subprojeto? Sim ou não? Se ele for um subprojeto, é de quem? Aí eu escolho qual é o projeto macro em que ele vai ficar vinculado. Claro que esse projeto macro já tem que estar criado, né? Bem antes. Não, esse projeto é único, ele não tem vínculo a ninguém. Beleza, deixa como está. Aí vem aquela parte que eu te falei dos módulos. Ó, tá vendo aqui a sequência de módulos? O que é que eu vou precisar para esse projeto? Eu vou querer um módulo de tarefas, não vou querer repositório, vou querer tempo, não vou querer fórum, vou querer notícias, vou querer calendário, vou querer documentos, Gantt, arquivo, vou querer wiki, por exemplo. Beleza, definir quais os módulos que eu vou utilizar. Embaixo tem os tipos de tarefa, que também é importante. Se eu criar uma tarefa para fulano fazer um edital, por exemplo, essa tarefa é de que tipo? Tá aqui, ó, documentação. É um tipo de documentação. Ah, o cara vai criar um fluxo, tá aqui, ó. Então eu tenho que dizer no meu projeto quais são os tipos que vai ter, ó. Defeito, edital, comunicação, matriz de achado, funcionalidade, solicitação de auditoria. Não, eu vou querer solicitação de auditoria, vou querer memorando, vou querer pesquisa de preço, vou querer um relatório preliminar. Então, são os tipos de tarefas que vão ter. Vou botar algumas aqui, ata de reunião, só para a gente ter uma ideia. Beleza. Escolhi quais são os módulos que eu quero, escolhi quais são os tipos de tarefa que eu quero. Eu não defini as tarefas, só defini os tipos. Beleza. Clica aqui, criar. É porque já tem esse identificador. Deixa eu botar aqui, aquisição de computadores. Pronto. Criei meu projeto. Criei meu projeto. Aí você pega... E aí, Hamilton, onde é que está ele? Eu vou aqui, ó. Projetos. Está aqui, ó. 01, tá vendo? 01, aquisição de computadores corporativo, ano da execução 2020, número do processo, ASG e unidade. Já criei meu projeto. Então, quem faz isso? O gestor de projetos, o gerente. Beleza. Já criei meu projeto. Então, aquela etapa inicial de criar o projeto está ok. Agora eu vou criar as tarefas. Vou criar as tarefas. Clico lá no projeto, né? Então, primeira coisa que eu faço, tem as tarefas para criar, tá vendo aqui os membros? Até agora só tem um gerente, sou eu. Aí você, bora supor, beleza. Antes de a gente ir para as tarefas,
eu estou aqui, eu tenho uma visão geral do meu projeto, tenho as tarefas, os tipos dela, eu quero adicionar os participantes. Eu disse, quem vai ser os participantes desse projeto? Quem faz isso é o gerente. Eu vou aqui em configurações e clico aqui, ó, membros. Novo membro. Chega aqui e vou dizer, quem vai ser um participante? Vou botar aqui Jean Coelho, vou botar aqui participante PROAD, adicionei. Vou botar aqui Gerson, Gerson Alencar vai ser participante, PROAD também. Vou chegar aqui, adicionar Franco, por exemplo. Franco, pegar aqui, ele vai ser participante daqui. E vou dizer, não, esse projeto eu quero outra pessoa me ajudando. Eu não quero sozinho para gerenciar, vai ficar complicado daqui. Eu vou chegar aqui e vou botar outro gerente de projeto daqui. Vou pegar Alexandre, um exemplo. Alexandre, tu vai ser gerente comigo. Então, eu e ele podem manipular. Vocês podem fazer isso por projetos. Adicionei, fechei minha equipe, vou lá para a visão geral. Olha como já mudou. Quem são os gerentes desse projeto? Alexandre e Hamilton. Alexandre e Hamilton faz tudo isso que eu estou fazendo aqui. Edita, remove, bota, cria, habilita modo, desabilita. Quem são os participantes? Franco, Gerson e Jean. Eles só vão alimentar as atividades que eu criei. Daí, vou alimentar as atividades que eu criei. Então, todo projeto você já consegue ver quem são os participantes. Quem são os participantes? Está aqui. Eu sei quem participa. Às vezes o cara pode não ter nem que ter contato com o Jean e com o Gerson, mas Franco olhou aqui e já sabe que Jean e Gerson já participam do projeto. Pronto, então já mapeei aqui quem é os meus gerentes e quem é os participantes. Vou para as tarefas. Clica aqui no menu Tarefas. E tem aqui, ó, nova tarefa. Então, vou cadastrar aqui rápido, que eu já tenho elas. Eu vou criar também uma sequência de tarefas, né? 01, a primeira tarefa que a gente pegou aqui foi quantidade de computadores. Aqui, ó, quantidade de computadores. Como eu vou criar 12 tarefas em sequência, para não ficar toda hora criar, eu boto criar e continuar. Eu boto criar e continuar. Pronto, eu vou para cá, 02, especificação do objeto, criar e continuar. Três. Aqui, como são 12 tarefas, só para vocês verem aquela visão que a gente viu no início. 04. 05. 06. 06. 07. 08. Não está acabando aqui, falta só 4. 09. 10. 11. Pronto. Então, por fim, 12. Fechamos. Então, eu como gerente de projeto, já montei minha equipe, já disse quem vai ser meu gerente, já disse quem vai ser meus participantes e já criei minhas atividades. Se eu botar aqui visão geral, olha, eu consigo ver meus membros e aqui do lado, ó, 12 tarefas, tipo documentação. Eu ainda tenho que entrar e editar cada uma, tipo documentação. Vou aqui para as tarefas, ó, cliquei, peço para fazer a ordenação aqui, ó, de 0 a 1. Já tenho todas as minhas tarefas. Daqui, ó, já criei. Isso é o gerente de projeto que faz.
Beleza, depois que o gerente de projeto criou, eu vou fazer só 2, mas os outros seguem a mesma sequência. Clico numa tarefa, vou aqui em editar, ela está vazia. Aí eu faço algumas situações. Eu já montei minha equipe, eu vou dizer, essa tarefa de quantitativo de computadores, qual é o tipo dela? Pesquisa. Eu quero pesquisar a quantidade de computadores, ela vai ser do tipo pesquisa. A situação dela é nova, qual a prioridade? Ó? Baixa, normal, alto, urgente ou imediata? Não, normal. Ela é atribuída para alguém da equipe, tá aqui, ó. Vou botar ela para Franco. Ela vai ser para Franco. Qual o prazo dela? Eu vou dar 5 dias, botar até o dia 24. Ó. Consigo botar o prazo. Aqui a porcentagem. Toda essa outra parte aqui, quem faz a alimentação é o participante. Eu só criei a estrutura. Criei, beleza. Tá aqui. Quando eu cliquei aqui em enviar, pode ver que lá na parte dela, ó, clicar aqui em tarefa, olha como é que ela já modificou. Tipo pesquisa, situação nova, prioridade normal é Franco. Aí aqui tem um prazo que ela comeu. Eu vou mostrar como alterar isso aqui. Deixa eu pegar a especificação do objeto, para vocês terem outra visão. A especificação ela é tipo documentação, vou atribuir ela para Gerson. Como pode ficar em paralelo essa especificação, eu vou dar 2 semanas. Botei mais tempo do que a outra. Documentação, já está Gerson. Beleza. Fechei aqui. Pronto. Botei aqui. Ela é do tipo documentação. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, se eu criar, eu posso filtrar o quê? Criar opções de visualização aqui, ó. Se eu for aqui em opções, eu quero dizer, data prevista. Posso botar aqui, aplicar. Ou ele mostra aqui, ó, data prevista do término, tá vendo? Começa dia 20, prazo 24. Começa dia 20, prazo dia 30. Eu vou pegar só a última, só para a gente ter um exemplo aqui. Se eu pegar essa publicação de ata aqui, essa atividade vai ser para Jean, um exemplo. Vou botar Jean aqui. Eu vou dar um prazo a ele. Ele tem que terminar todas as outras etapas, né? 30 de junho. Ele tem um prazo até 30 de junho. Botei aqui, publiquei, ele é do tipo documentação, vou deixar aqui, beleza, vou enviar. Eu peguei as primeiras tarefas e peguei as últimas para a gente ter uma visão de outras coisas. Então, essas duas já estão mapeadas e a última já está mapeada. O prazo tem até dia 30 de junho. E as outras vocês fazem com o mesmo procedimento. Então, o gerente vai lá e mapeia. Fulano, tu tem tantos prazos, tu tem tanto tempo de prazo, isso. Ele vai criando uma ordem cronológica. Feito isso, beleza, o menu tarefas você já sabe o que fazer. Aí você pergunta, e esse menu atividade? Essa atividade é tudo que acontece no dia. Hoje, olha o que é que eu fiz nas tarefas. Está aqui, ó. Criei, especifiquei, ele vai dando esse relatório. Tudo que você fizer nas tarefas, ele vai mostrando. Quando você tem muitas tarefas, muitas atividades durante o dia, você quer saber o que foi feito no dia 22 do 3, 22 do 4, enfim. Você vem aqui, ele mostra você vai lá, faz o filtro e você consegue ver o que é que aconteceu no dia 22, 23, numa data determinada. Então, você já sabe o que é a atividade, né? O que é que ela faz, tarefas, mas, Hamilton, eu tenho muita tarefa aqui, para eu ficar visualizando isso, eu quero ter uma visão mais suave, eu quero ter uma visão mais macro. Vá para o gráfico de Gantt. Está vendo aqui o gráfico de Gantt? Ele tem uma visão horizontal e vertical. A visão horizontal, você tem a visão de prazos, e a visão vertical, você tem a visão de tarefas. Então, pode ver aqui, ó, essa primeira tarefa aqui de quantitativo de computadores, ó, eu tenho um prazo de 5 dias. Ele mostra aqui a porcentagem de execução e o tipo dela e o número dela. Abaixo, ó, já tem aqui. A minha última tarefa, pode ver, então, eu me baseando pela minha última tarefa, eu já tenho uma ideia que o prazo para finalizar esse projeto é dia 30/6. As outras ainda não mapeei. Mas as outras tem que estar, não pode ultrapassar desse prazo. Para um cara que mexe puramente com o processo, ele sabe que ele sabe os prazos, mais ou menos, a média de prazo para cada tipo de tarefa essa. Então, tem que fazer um mapeamento em cima da nossa realidade. Então, aqui você consegue ter uma visão macro de todas as tarefas. Isso é importante quando você quer saber essas informações sem detalhar muito em tarefas daqui. Às vezes, um exemplo, um pró-reitor, às vezes ele não quer saber das execuções aqui das tarefas, ele quer saber
como é que está as tarefas, todas as tarefas. Eu quero ter uma visão macro da coisa. Como é que está isso? Ele aqui ele consegue fazer uma discussão junto com o gerente sobre as tarefas numa visão graficamente. Aqui é o calendário, onde você consegue ter uma visão de início e fim das tarefas. Lá embaixo tem umas notas dizendo, ó, tudo que tiver com seta para a direita é o dia em que a tarefa se inicia. Seta para a esquerda, vermelhinha, tarefa termina. Se tiver uma tarefa que começa e termina no mesmo dia, olha o tipo dela. Ela fica entrelaçada. Então, vai ter uma tarefa que ela só tem um dia de prazo. Então, ela vai ficar aqui. Então, aqui você consegue ter uma visão geral de todas as tarefas, início e fim também, por calendário. Seguindo aqui, notícias. Eita, um exemplo. Em que situação eu vou usar essa notícia? Bora supor que você está executando um processo e surgiu uma nova instrução normativa. Aí você bota aqui, nova instrução normativa do governo. Isso é comum acontecer. Daí, eu boto aqui, título, nova instrução normativa. Aí, para não detalhar muito, eu boto aqui um resumo, leiam a IN 08/2020. Aí, aqui embaixo, você pode botar o link da instrução, um exemplo. Aí, aqui, cabe cada um. Aí, quando você botar aqui, criar, vê que coisa interessante. Você é um participante lá, um gerente, você vai criar uma notícia. Eita, eu quero que todo mundo saiba essa informação. Quando eu for lá para o projeto, olha o que é que tem aqui. Ó. Então, para todo mundo que está aqui, ele vai ver essa notícia que você publicou. Então, fica mais fácil quando você trabalha multicamp. Pô, tem um projeto onde tem Campos Salgueiro, Serra Talhada, Uricuri, Floresta, enfim. Eu estar ligando toda hora, ó, saiu uma nova IN, eu posso estar mandando e-mail. Às vezes, e-mail, o cara recebe muitos e-mails, o cara às vezes não consegue ver aquela notícia em tempo hábil. Então, dentro do projeto, se ele estiver mexendo naquele projeto diariamente, ou um dia sim, um dia não, ele vai saber que tem notícia específica daquele projeto. Então, você pode criar essas notícias aqui. Documentos. É aquilo que eu falei. Qual a diferença de documentos para arquivo? Documentos, você cria agrupamentos. Se eu chegar aqui, agrupamento, termo de referência. Não vou botar nada aqui. Eu posso só clicar aqui, ó, browser, e anexar um arquivo. Aqui. Vou criar esse arquivo aqui, achar um arquivo menor. Esse aqui, ó. Criei, tá aqui, ó. Tá. Fiz o upload e estou criando ele. Quando ele criar, ó, tá vendo? Vou criar outro aqui, ó. Pesquisa de preço. Pesquisa de preço. Aqui. Vou botar esse mesmo arquivo aqui. Para a gente ter uma ideia. Quando você estiver mexendo com muitos arquivos, upload e tal, quando você for aqui em documentos, olha como é que tá. Ó. Termo de referência, tudo organizadozinho. Pesquisa de preço. Então, o cara que clicar aqui, todos os termos de referência que foi elaborado para esse projeto está aqui dentro. Tá aqui. Eita, acho que ele não upou, não. Daqui. Pegar aqui. Agora. Agora vai. Pronto, tá aqui, ó. Anexo 1, tal. Mesma coisa do outro. Chegou aqui, pesquisa de preço, ó, tá o arquivo aqui, ó. Pronto. A visão é melhor para o projeto. Ah, Milton, é indiferente se eu quiser fazer agrupamento ou não. Beleza, eu vou para arquivo. Chega aqui, ó, novo arquivo. Chega aqui, vou adicionar esse aluno swap. Eu quero outro arquivo aqui, vou adicionar esse anexo. Adicionei. Deixa ele adicionar aqui. Pronto, já está adicionado. Veja a diferença. Se eu vim para documentos, está tudo bonitinho, agrupado. Se eu vim para arquivos, olha como é que está. Aluno swap, anexo. Se tiver aqui aluno swap V1, V2, V3, V4, V5, anexo 1, 2, 3, 4, então fica um bolo de arquivos. Mas por isso que eu estou dizendo, vai depender do gerente. Ele tem que ver se é uma situação que pode usar a aba de arquivos, situações que pode usar a aba de documentos, então depende muito do gerente de projetos. Daí, ele vem aqui em configuração, ele diz, eita, pô, arquivo não é interessante para mim, não. Vou aqui, ó, módulos. Normalmente, quando a gente precisa controlar a versão dos documentos, né? Aí a gente costuma usar esse módulo de documentos.
E Isso. quando são arquivos e documentos que não precisam ser versionados, são mais informativos, né? Mídia, alguma coisa do tipo, vídeo, áudio, né? Aí bota lá em arquivos. Isso mesmo. Então, eu chego aqui e não me interessa arquivos, só documentos. Depois que eu salvei, ó, vou para lá, a aba já não tem mais. A aba de arquivos, só documentos. Daí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, então tem aqui a parte wiki. Essa parte de wiki é mais para você criar uma paginazinha, aqui uma paginazinha com informações do projeto. Manual. Você pode criar um manualzinho aqui e criar algumas atividades que vai ficar disponível para a galera. Daqui, quando você salvar, aí a pessoa, quando for ver, tem um manualzinho como fazer determinados procedimentos e tal. Eu for aqui, o wiki, ó, chegar aqui, manual de procedimentos, fica tudo aqui, ó. Se eu criar novo arquivo, você pode criar, por exemplo, esse arquivo aqui, manual de procedimento. Eu só botei isso aqui, mas você pode criar vários manuais aqui, ó, novo arquivo. Cada novo arquivo vai aparecendo aqui uma listagem. Clicou, pô, eu quero editar isso aqui. Ó, vou botando mais coisas aqui. Eu posso criar várias situações aqui. Passo 2, passo 3, salvei. Então, quando eu salvar, ó, tá vendo aqui, ó, manual de procedimentos. Posso criar meus passos e fica disponível para todo mundo. Quando eu vou aqui para a visão geral, então o gerente, ele consegue ver essas informações, o participante também consegue. Então, o participante vai ver as notícias que o pessoal publicou sobre determinada normativa, outras coisas, vai ver quem são os gerentes, quem participa, vai ver as atividades, ele pode até não mexer nas atividades aqui, mas ele consegue ver o que é que tá as atividades que antecedem a dele. Às vezes ele depende de uma pesquisa de preço ou de um documento para fazer a dele. Ele consegue ver os status, eita, o cara vai entregar a atividade amanhã, então eu já vou fazer a minha depois de amanhã. Consegue ver os calendários, documentos, então é uma forma de você, todas as informações do projeto tá dentro do sistema. Eu até criei, eu vou mandar para vocês, quando a gente fechar ainda hoje, eu vou mandar um e-mail com todo mundo que participou de hoje, de quarta, com um usuário para vocês utilizarem essa plataforma para criar. Pode criar, fazer à vontade, errar. É a plataforma para erro mesmo, para vocês olharem como é que é a ferramenta, porque é aquele negócio, só aprende fazendo, mexendo, errando. Então, eu vou mandar a apresentação que eu fiz aqui para vocês, vou mandar usuário e senha padrão para vocês entrarem. Lembrando que no site da DGTI, no site da DGTI não, no site da instituição, lá no catálogo de TI, para vocês terem uma ideia, deixa eu entrar aqui para vocês darem uma olhada. No site da instituição, se vocês for aqui, servidor, catálogo de serviços de TI, lá tem acesso ao Redmine, a versão nova. Tem a versão nova e a versão antiga. A gente está migrando, quase todo mundo está usando a versão nova. Se você clicar aqui, saiba mais, tem as informações, né? Quem é os responsáveis e tal, dúvidas. E tem um manual que está aqui. Se vocês clicarem aqui, o que eu falei, tem um passo a passo que eu tinha criado aqui, ó, de todas essas abas, isso aqui, ó. Manual, o que houve, dúvidas, tela a tela. Acessando. Então, está bem didático para vocês mexerem referente a isso aqui. Tem esse cenário, vou passar também essa parte gravada para vocês. Voltando aqui para a apresentação, aqui é um ambiente, eu acho que com essa visão que eu mostrei, tanto o gerente de projetos como o participante, ele já consegue fazer várias coisas. Se eu sou um participante, estou aqui, tarefas, simular, eu sou um participante franco. Aqui, eu sou franco, tal, vou chegar aqui e dizer, já finalizei o documento, por exemplo, está em anexo. Por exemplo, está em anexo. Ou ele pode anexar o documento aqui, ou ele pode anexar lá
em documentos. Isso depende muito da logística que o gerente fizer. Pode fazer assim, os documentos de homologação vai para cá, e os documentos já homologados vai para lá, para a parte de documentos. Caso não, ele não pode, ele não precisa anexar aqui, ele já anexa lá versionado. V1, V2, V3. Ele chega aqui, ó, opa, se eu já finalizei o documento, só está faltando a homologação, eu vou dizer que minha tarefa foi feita 80%. Aqui, já finalizei o documento, está em anexo. Aguardando o feedback. Ele pode botar isso, ele pode chegar aqui e dizer, ó, tarefa está em andamento, e eu posso chegar aqui e dizer, não, ela está normal, está em andamento, ou tem outra opção aqui, ó, aguardando feedback. Opa, se eu estou aguardando feedback, eu tiro aqui, posso tirar essa parte aqui, ó, e chega aqui e boto para enviar. Quando ele finalizar isso aqui, você já vai conseguir ver as modificações, ó, histórico. Ele já mostra aqui, atualizado por Francisco Hamilton, atualizado por Francisco há menos de 1 minuto, já finalizei o documento, está em anexo. Quando eu vou para cá, ó, tarefas, ele já dá aqui, ó, aguardando feedback, franco. Então o cara consegue ter uma visão geral da tarefa. E o cara começa a fazer os preenchimentos disso aqui. Algumas dicas que eu quero passar para vocês na ferramenta. Se tiver muito projeto, a ideia é que você divida a gestão dos projetos com a equipe. Você pegar 5, 10, 20, 30 projetos, fica complicado para você estar acompanhando. Daí. Então, a ideia é você distribuir projetos para que outras pessoas da sua equipe gerenciem, né? Agora, depende muito da equipe, do tamanho da equipe, que a gente sabe que é complicado. Tem equipes reduzidas, tem equipes grandes. Então, para ter uma boa gestão, é interessante que você divida a gestão do projeto. Porque, imagine, você tem 10, 20 projetos para gerenciar, ficar observando o que é que o pessoal fez, não fez. Então, é uma logística que tem que ver dentro de cada pró-reitoria, diretoria, como é que funciona isso aqui, né? Pronto, então, cada vez mais que vocês vão alimentar isso aqui, terminou o projeto, ó, terminou, finalizei, já tem um resultado, o que é que vocês podem fazer? Fechar o projeto. Se vocês fechar o projeto, tem certeza, sim, fechei. O projeto, quando você for lá para a página de projeto de vocês, você já não vê ele. Eita, Mito, sumiu, e se eu quiser ver ele? Tá vendo aqui, ó, visualizar projetos fechados. Aplicar, já aparece, ó. Tá aqui, ó, aquisição. Eu posso clicar nele e posso reabrir ele. Ó, clica aqui, reabrir projeto. Tá. Ele já não fica. Quando eu for lá para a página de projetos, ó, ele já está aqui de novo. O bom é que vai ficar com a base de conhecimento. Se vocês for executar esse projeto daqui a 1 ano e meio, eita, pô, a gente vai fazer uma nova aquisição de computadores. Bora ver os artefatos, o que foi feito num projeto anterior. Então, fica com uma base de dados bem interessante referente à execução desse projeto. Então, é um contexto útil para quem for fazer projeto. Lembrando que projeto é único, né? Por mais que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, então vai mudar a especificação do computador, o seu recurso pode ser menor ou maior. Então, por mais que seja o mesmo projeto, mas ele é único em algumas características daí. Então, voltando aqui para a apresentação, de volta aqui. Então, eu mostrei um pouco da prática. O que é que eu quero dizer para vocês? Para a gente fechar aqui a apresentação. Conclusões. O sucesso de um projeto não está diretamente ligado à ferramenta, que será utilizada para apoiar nesse processo, mas isso não a torna menos importante. A ferramenta é importante, ela é uma luva, mas ela não é a essência do sucesso do projeto. Ela ajuda. Então, se eu tenho a ferramenta, mapeio todas as tarefas, atividades, subprojetos, bota a galera. Se ninguém alimentar, se ninguém dar o feedback, se ninguém utilizar, é culpa da ferramenta? Não, né? Então, a ferramenta, o sucesso do projeto não está ligado diretamente à ferramenta. Outro ponto é, utilizar uma ferramenta de gestão de projeto facilita o entendimento daqueles que precisam gerenciar os projetos e não torna o gerenciamento algo centralizado, podendo facilmente ser entendido por qualquer novo membro da equipe. Não quer dizer que só quem usa a ferramenta é o gerente de projeto, ele tem uma visão de tudo. Eu não sei nem o que é esse projeto, mas me mandaram só fazer pesquisa de preço, por exemplo.
Não. Se ele estiver participando do projeto e estiver sendo gerenciado esse projeto dentro da ferramenta, ele consegue ter a visão com toda. Ó. Ele vê quem está participando, quem são os gerentes, quem são os participantes, quais são as notícias, quais são as atividades dos outros participantes. Ele consegue ter uma visão do todo. Então, o que ele está fazendo, ele sabe qual é a utilidade. Então, quando ele for, ele diz, eita, para o pessoal criar o termo de referência, por exemplo, ele precisa da minha cotação. Para eles criarem o termo de referência, eles precisam do meu quantitativo, eles precisam informar o quantitativo que a instituição necessita. Então, tá vendo? O cara já começou a ver que a atividade dele depende de um fechamento para que a outra atividade comece. Então, ele tem uma visão do todo referente a essa ferramenta. Então, assim, pessoal, a ferramenta é útil, ajuda, mas tem que ter envolvimento de todos para que ela seja realmente útil, né? Para quem quiser a implementação da ferramenta nos campos, para o que eu mostrei, para quem já utiliza a ferramenta na reitoria, eu creio que já vai ter uma outra visão referente à ferramenta. Pode já olhar lá quem são os gestores, quem são os participantes e tal. Pode ser que agora vai conseguir fazer uma melhor gestão. Hamilton, eu tenho interesse em implementar isso no meu campus. Eu quero gerenciar um projeto do DAP interno, eu quero gerenciar os projetos internos do meu campus, sem problema nenhum. A gente tem como instalar essa ferramenta lá no seu campus. O que é que eu preciso? Envolvimento da equipe de TI do campus, os diretores, já conversar com a equipe de TI para dar um apoio, porque quando eu conversar com a equipe de TI, eu não vou mais motivar ela. Eu já vou dizer, ó, os procedimentos para a gente instalar é esse. Os diretores já conversam com ele para implementar lá. A instalação da aplicação do servidor, a gente instala a aplicação no servidor de rede do campus. Todos os campos têm estrutura para receber a aplicação. Vamos treinar o pessoal a fazer personalização e configuração da aplicação e vamos dar treinamento. A partir daí, o campus pode utilizar a ferramenta para fazer a gestão dos projetos internos. O que está na reitoria são projetos institucionais, que abrangem a instituição como um todo. Então, a gente faz uma gestão referente macro dentro da reitoria. No caso, hoje, a DGTI utiliza, a PROAD utiliza para fazer gestão dos projetos aí de aquisições, a PROPIP utiliza para fazer a gestão das capacitações de mestrado e doutorado, enfim, então já tem alguns departamentos que utilizam. Eu aconselho que quem quiser se aprofundar na ferramenta, faça esse curso que está lá no site da ENAP, Introdução à Gestão de Projetos. É um curso interessante, ele é baseado nesse guia aí, 5ª edição, falando até do Instituto, né, que eu tinha falado no início. Ele dá um resumo inicial para você ter conhecimentos um pouco mais aprofundados. Ele tem uma carga horária de 20 horas, está disponível 30 dias, ó, ele mostra a contextualização, projetos, conceitos, partes interessadas, escritório, ciclo de vida, ó. Ele detalha as fases, metodologias, ferramentas, e aqui ele detalha um pouco aquele grupo de processos de gerenciamento, né? Iniciação, planejamento, execução, e monitoramento e controle e encerramento. Então, ele detalha melhor o que eu falei. Aí eu aconselho quem for realmente fazer gestão de projetos, fazer esse curso. Está aqui o link, né? Eu vou mandar essa apresentação para vocês, para facilitar a vocês, quem quiser fazer o curso lá. Eu já fiz esse curso, ele tem 2 cursos lá. Tem esse e tem um avançado também. Quem quiser aprofundar mais os conhecimentos. Tem esse é o início, né? Que é o Introdução à Gestão de Projetos. Daí. E, por fim, eu abro para dúvidas, perguntas, críticas, enfim, está aberto para vocês. A ideia aqui era mostrar para quem não conhecia nada, né, da ferramenta, e para quem já conhece, fazer uma melhor gestão da ferramenta. A principal coisa que eu vejo a dificuldade é muita gente abrindo chamado com a TI referente a adicionar e remover pessoas. O gerente de projeto pode fazer isso sem problemas nenhum. Só se o servidor não estiver na base. Mas grande parte dos servidores já estão na base. Se tiver, eita, Milton, eu estou tentando adicionar fulano e não estou conseguindo. Ele não está aparecendo para mim. Beleza, aí você abre um chamado, que a gente vai lá e adiciona ele na base. Mas se você for lá, clicar na aba configuração, membros, e adicionar, ele estiver na base, você adiciona e ainda dá um perfil para ele. Você, como gestor, pode fazer isso. Pode ver que ele fez um bocado de funcionalidades.
Então, pessoal, abra aí para perguntas, o microfone está aberto, o chat está aberto aí. Milton, Oi. eu precisei sair um pouquinho e fazer umas ligações para resolver umas coisas, não sei se você comentou, mas a gente já usa o Redmine para fazer o controle, né, do pessoal que sai para mestrado e doutorado. E a gente tem o apoio das CEPIPs alimentando isso. Isso. Porém, como está relacionado com afastamento, às vezes a gente precisa... lá o pessoal vai colocando relatórios, diploma, ata de defesa, comprovante de residência, toda essa documentação. Aí, a minha dúvida a gente precisava que isso ficasse público, porque são informações que qualquer pessoa poderia acessar, inclusive a auditoria interna, porque às vezes chega alguma coisa de auditoria solicitando esses documentos. E eu queria que eles tivessem esse acesso, porque qualquer coisa... É só ver, é só ele ver, como eu mostrei aqui, só ver quem é o gerente. Quem é o gerente é simples, ele vai lá em configuração, marcou público, já está público. Lá. Mas me diz uma coisa, o público, minha preocupação é com o documento desse pessoal. O público, ele vai ver absolutamente tudo, ele acessa os documentos, abre os documentos? Depende. Se você quiser que isso seja público, aí depende. Um exemplo, tem uma parte lá que eu não falei, só quando surgir as dúvidas, eu posso deixar o projeto público e as tarefas eu posso deixar como privado. Tem um campo lá que eu posso mostrar que, deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Tem uma parte lá que eu posso deixar a tarefa como privada e ela não aparece no público. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Minha preocupação é só essa parte de documentação mesmo. De repente eu posso liberar para o pessoal da auditoria. Luciana, aí bota como privada. E o projeto como público. Quando você publicar o projeto, essa documentação que você não quer que apareça para ninguém, ela já não vai aparecer lá. Tá vendo aqui, ó? Compartilhei aqui, ó. Se o gerente de projeto, ele vai em configuração, se ele clicar aqui, já está público. Daqui. E se eu for nas tarefas, aqui, clica aqui, essa tarefa aqui. Vou editar ela. Tá vendo aqui em cima? Privado. Pronto. Eu já boto aqui, ela já fica privada. Então tem como customizar isso aí. Tem como fazer essa customização, isso aí não tem problema não. Aí todos os gerentes, ele tem essa função. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar e a gente pode orientar melhor. No caso, todos os projetos que estão lá, tem que entrar, eu não sei como é que está a estrutura dos projetos, tem que ver lá. Se você publicar todos automaticamente, eu acho que ele puxa os subprojetos também para ficar público. Tem que ver. Mas pode alguém mandar me procurar que eu faça as orientações para a própria pessoa fazer isso. Não tem problema, não. Tá certo. Porque, assim, quem é o público que vai querer ver isso? Né? Só vai interessar a DGP, os diretores de campus, as CEPIPs e a auditoria. Mas ou a gente faz uma seleção, né, e cadastra quem poderia ver, ou deixa logo público. Aí depende muito, porque público, ele é público, é para todo mundo. Ele não define quem é o público, não. Qualquer um que chegar lá na página inicial, clicar em projeto, ele vai ver tudo. Sim. Agora, se você quiser, meu Deus, só 10 pessoas podem ter acesso. Aí, beleza, aí você cadastra a pessoa com perfil visualizar, ele entra lá e visualiza todos os projetos. Ele é 880. Ou é para um grupo, ou é para todos. Entendi. Tá, joia. Obrigada. Pessoal, tá aberto aí. Quem quiser, deixa eu ver. Cleita aqui perguntou. Eu pensei que seria tudo na ferramenta que custa na DGT Reitoria Centralizada. Não, Cleita. Essa parte de centralização só quando é projetos institucionais. Quando é projeto só campus, só para gerir projeto do campo, da unidade, aí pode-se criar um Redmine específico só para o campus, ele fazer as gestões internas dele aí. Mas quando é projeto institucional, vem para a reitoria, o Redmine da reitoria. Mas são bases separadas, né? Oi? São bases separadas, né? Não é uma aplicação só e você cadastra as instituições na ferramenta e dali cada uma faz sua gestão.
Você vai instalar outra base lá no outro servidor, né? Se você for ver lá na página da TI, no catálogo, tem um campo Santa Maria, tinha me solicitado uma instalação lá para mexer, que eles queriam fazer as personalizações dele e tal, porque assim, na reitoria ela já tem uma modelagem da ferramenta, mas às vezes a pessoa quer usar de uma forma diferente, de uma estrutura diferente, então às vezes ela quer a aplicação para fazer a própria customização daí. Então por isso que a gente dá a opção de o cara a instalar e a configurar a ferramenta no seu campus. Daí. Hamilton, Oi, pode falar. digamos que você está cadastrando suas tarefas lá e você esqueceu de cadastrar um anterior. Não tem como colocar ele na ordem que você quer, não, né? Eu já vi isso aí. Tem como colocar. Agora você tem que fazer um jogo de cintura. Eu posso te mostrar depois. Você pode fazer na parte lá de opções e filtro. Você tem como fazer uma organização em que ela vá para a sequência. Daí. Eu tenho como mostrar isso. Pode me procurar depois que eu te mostro com mais detalhe. Que a gente tem que tem que montar um cenário, eu te mostro ela se levantar. Mas o ideal para ficar, assim, para o cara não ter problema, por isso que é bom, como eu falei no início, o cara se sentar e dizer, quais são as atividades aqui? Agora, é isso mesmo, não tem mais nada não, pronto. Então, elimina grande parte de ter esse erro de o cara lá na frente quer que uma tarefa 3 entre no meio de 20 tarefas, para ele entrar na sequência. Isso, rabiscar antes de colocar no sistema. Porque tem gente que faz o seguinte, já cadastra logo no sistema. Não, deixa eu cadastrar. Eita, pô, faltou tal coisa, mas tem que ficar o segundo, tem que ficar o primeiro. Oi, pode falar aí. Nesse novo, quando você vai lá nas tarefas, se você até o texto, a nomenclatura, né? Se você colocar tarefa, digamos, tarefa 3, se você renumerar ela no nome, lá no título, tipo, tava 01 alguma coisa, 02 alguma coisa, 03 alguma coisa e por aí vai. E você colocou uma 03 nova e você reordenar isso lá no texto, se você clicar na coluna, ele já coloca na sequência. Isso aí é o artifício, né? Que usa porque eu vi o ordenamento só no número do projeto feito pelo Redmine, não no título que você coloca, né? Aí você já vai ter que ordenar. Se você colocar no texto e clicar, ele ordena. Aí, assim, quando você entra nele, você chegou lá, olhou, tá a sequência das tarefas, tá bagunçado. Se você for na coluna e clicar e você tiver ordenado numerando, ele já ordena certinho. O artifício é usar a hierarquia de números, né? 1.1, 1.2, aí depois pode surgir 300 tarefas, você vai só botando na sequência. O ideal é fazer esse planejamento antes mesmo para já montar na sequenciazinha. Já fica mais tranquilo. Como o Jean falou aí. Né? Tem projeto que é tão dinâmico que às vezes você nem tem conhecimento das tarefas, ela vai surgindo à medida que o projeto vai avançando, né? Mas assim, a maior parte dos projetos, 90%, vai ter uma gama de atividades já pré-definidas, né? Pronto, as dicas são essas aí. Você, em vez de classificar pela numeração do Redmine, você já tem que usar outra coluna para fazer essa classificação. Aí são os artifícios que o cara faz. Mas é aquele negócio, né? A pessoa só aprende mexendo, criando. Eu vou mandar ainda hoje para vocês um ambiente de teste, os usuários. Vocês podem começar a fazer as brincadeiras. Já tem vários usuários lá, mas o usuário que eu vou mandar é o usuário que pode criar projetos. Aí vocês podem criar, anexar para determinadas pessoas e ver, e começar a brincadeira, porque só aprende fazendo. Quando vocês forem para o de produção, com certeza vocês vão ter uma visão já diferenciada referente a isso aí. A sugestão é pegar já um projeto que vocês estão, cada setor aí que tiver querendo fazer, e já testar ele lá, tentando instanciar ele lá na ferramenta, né? Aí dali já leva. No caso da ProPIP, eles têm que dar uma olhada em todas as atividades e fazer uma readequação, o que é que vai ser público, quem não vai, quem vai cadastrar, quem realmente vai ter perfil,
Porque tem gente que deve ter perfil de fazer alguma coisa que não é para perfil de gerente, que não é para ser gerente, é para ser participante. Daí, lembrando que outro ponto importante é que só quem cria as tarefas são os gestores. Daí, só quem cria. Então, o gestor que tem o conhecimento do projeto como um todo, é ele que, junto com a equipe, tem que chegar lá e traçar as atividades que vão fazer. Não, tem essas atividades, tal, feito isso, tal, tudinho, ele pode já cadastrar. Mas a subtarefa, uma vez a tarefa delegada, a subtarefa, o participante já pode fazer sua própria hierarquia a partir daquela tarefa, né? Correto. Se eu já vincular a tarefa para você, pronto, a tarefa é sua. Você pode criar subtarefas, enfim. Você pode... Eu não detalhei isso aqui, porque como a gente está dando uma visão geral, mas quem tiver interesse em detalhar mais o RedMind, a gente pode fazer um treinamento mais avançado, fazer mais coisas, alguns outros cenários. Ou então, quem tiver dúvidas pontuais sobre determinadas situações do setor, eu estou querendo fazer assim, fazer assado, o que é que tu sugere e tal, aí a gente pode fazer uma reuniãozinha pelo Meet e eu vou explicando, se tiver. Mas, assim, no contexto macro, o que eu passei para vocês conseguem fazer as análises, criar as atividades, criar os projetos, vincular fulano, beltrano, dizer quem vai participar da equipe ou não. Então, a única situação que a TI entra propriamente dita aí é se o cara não tiver na base. Eita, eu estou tentando adicionar uma pessoa e ele não existe aqui. Aí, beleza, aí a gente entra. Fora isso, o gerente faz tudo dentro do projeto. Tudo. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvida, sugestão, crítica? Quem já tiver o que para dar um ok aí no chatzinho, para a gente já saber que as pessoas não têm mais dúvidas. Pode nos procurar, mandar e-mail. Se quiser alguma coisa mais específica com a equipe, me avisa que a gente agenda um horário daí só para a gente conversar sobre alguma particularidade, que às vezes tem algum cenário específico do setor, aí quer que ver qual é a ideia. Então, pessoal, então obrigado aí pela disponibilidade do tempo de vocês. Eu vou finalizar a gravação, vou mandar para vocês todos os artefatos, vou mandar a gravação, vou mandar o PDF da apresentação, o link de lá do manual e vou mandar o usuário e senha e para vocês aí brincarem, tirar dúvida e a gente está à disposição. Então, pessoal, vou interromper aqui.